texto do 3 ao 15, provavelmente você dificilmente identificaria que isso era uma canção. Provavelmente a gente acharia que Paulo estava aqui ensinando esses irmãos, dando uma aula sobre teologia, mas de fato Paulo está adorando ao Senhor, ele está louvando ao Senhor. E agora do 15 ao 23, então ele está intercedendo por aqueles irmãos. Ele adora e ele intercede por aqueles irmãos. Uma coisa que nós aprendemos também no verso 3 ao verso 15, né, ali é o 14, é que nós então fomos eleitos no verso 4, no verso 5 nós fomos adotados, depois no 7 nós fomos redimidos, no verso 9 ele nos traz revelação e no 14 ele encerra nos dando a garantia, o penhor, que é o seu Espírito Santo que ele nos deixou. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus nos elegeu, Deus nos adotou, ele nos redimiu, ele revelou a sua vontade e, além de tudo isso, irmãos, ele ainda nos dá uma garantia. Então, irmãos, Deus, ele está aqui provando da sua graça e da sua misericórdia para conosco, porque além dele ter nos elegido antes da fundação do mundo, ele nos adota ainda assim em vida, porque ele nos elegeu, foi a promessa do passado. Ele nos elege antes da fundação do mundo, nós nem existíamos, né? E aí Spurgeon tem aquela frase bem teórica, né? Ele diz assim: ainda bem que Deus nos escolheu antes que nós nascêssemos, porque talvez depois que a gente nascesse, ele se arrependeria. Obviamente que ele não se arrependeria, né, irmãos? Mas uma maneira de mostrar aqui, que bom que isso foi sem depender do nosso esforço. Que bom que isso foi sem depender das minhas boas práticas, porque de fato, se dependesse de tudo isso, talvez nós não conseguiríamos. E aí vem a bênção do presente, ele nos adota, ainda em vida, irmãos. Porque uma criança, quando você adota ela, ou quando você é um pai adotivo, os pais, quando vão adotar um filho, ele vai lá no orfanato e ele escolhe. Ele tem a opção de escolher, ele tem a opção de saber do passado, ele tem a opção de saber do histórico daquela criança e decidir se ele quer ou não. E Deus, tendo essa mesma opção, irmãos, ainda assim ele nos adota. Ainda ele vendo que nós não fizemos nada direito, nada do jeito que tinha que ser feito, ainda assim ele fala: é esse aí que eu quero adotar para mim. Então essa é a bênção do presente. E ele então nos redime. E além disso, ele nos dá a bênção do futuro, que é a garantia de que ele irá voltar. Amém? Então ele nos deixa uma garantia, irmãos. Então do verso 15 aqui ao 16, vamos olhar novamente aqui o 15 e 16, ele vai dizer o seguinte: por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre os irmãos, de vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de agradecer ao Senhor por vocês, recordo-me de vocês em minhas orações. Então aqui Paulo está expressando a gratidão pela fé daqueles irmãos, pelo amor que aqueles irmãos tinham primeiramente em Deus e também uns com os outros. Então aqueles irmãos, eles não só tinham um amor com o Senhor, mas eles tinham um amor fraternal. Então Paulo ouve falar da fé desses irmãos em Éfeso, do amor que eles tinham uns pelos outros, e ele, irmãos, entende que a verdadeira fé é uma fé prática. A verdadeira fé é aquela que se torna conhecida pela prática do amor fraternal. Porque de nada adianta, irmãos, nós estarmos aqui, nós frequentarmos uma igreja, nós levantarmos uma bandeira do cristianismo, nós crermos numa fé, mas nós não manifestarmos essa fé através das nossas práticas. A fé prática é o que faz o evangelho se tornar conhecido. O evangelho vai se tornar conhecido por todo mundo através de uma fé prática e não de uma fé morta. Uma fé morta, irmãos, não vai fazer com que o evangelho ele se espalhe pela nação. E aí Paulo, então, ele nos traz aqui essa gratidão, essa expressão da gratidão por esses irmãos, e ele lembra desses irmãos nas suas orações, e aí a pergunta que eu quero fazer para você: como está a sua fé? Como tem sido a sua fé? As pessoas ao redor, as pessoas que convivem com você, ele tem percebido em você esse amor pelos santos,
esse amor fraternal uns com os outros, irmãos. Cada dia mais nós temos vivido dias onde o ser humano ele tem ficado no individualismo. É o meu, é o eu, é somente eu. A Bíblia não fala do eu, irmãos, a Bíblia fala do nós. A todo momento é o nós que tem que estar presente nas nossas conversas. Não é o eu individual, mas nós precisamos de fato viver essa fé visível. Um amor autêntico, um amor prático. E aí eu quero já colocar, pode soltar para nós aí, Pedrão. E aí pode deixar toda hora nos slides aí, que eu já vou passando. Tem bastante slides aí. Olha só, então a fé viva é uma fé, diga assim, visível. O amor autêntico é um amor, diga prático. Então a fé, irmãos, ela só é uma fé verdadeira quando ela é visível. E o amor só é um amor autêntico quando ele é um amor prático. Não adianta eu falar sobre o amor, mas não amar. E não adianta eu falar sobre a fé se ninguém vê a fé através de mim, sendo expressada através de mim. Então as pessoas, ao citarem o seu nome, elas precisam, irmãos, ainda que seja um esforço para nós, mas nós precisamos nos empenhar para que nós possamos ser lembrados, irmãos, por homens de fé, né? Quando as pessoas, às vezes a gente vai citar, né, os irmãos lá do passado, os grandes avivalistas, a igreja primitiva, e aí a gente falava assim, poxa, aquele irmão foi um irmão de fé, aquele irmão foi um irmão que caminhou em fé. E como nós seremos lembrados então? Só que Paulo, irmãos, embora grato aqui no capítulo 1, se a gente for andar um pouquinho mais para frente, nós vamos chegar lá conforme for passando os domingos, mas lá no capítulo 4 mostra que Paulo, embora grato, Paulo ainda não estava 100% satisfeito com aqueles irmãos. Paulo estava grato, mas ele ainda existia nele uma insatisfação por conta da parte daqueles irmãos. E essa é a grande sacada, irmãos. Nós precisamos ser gratos, mas não 100% satisfeitos. Por qual razão que nós não podemos ser 100% satisfeitos? Por quê? Porque nós ainda não experimentamos tudo aquilo que Deus criou para que nós venhamos ser e aquilo que nós temos que fazer. Por isso Paulo lá no verso 4, ele ainda vai demonstrar essa insatisfação, ainda que grato por esses irmãos, ainda que ele está aqui, estou grato por vocês, estou lembrando de vocês nas minhas orações, mas lá no verso 4, ele vai falar assim, irmãos, eu prisioneiro do Senhor, estou aqui orando e clamando por vocês, para que vocês andem em unidade. E aí ele vai falar assim, um só Deus, um só povo, um só Espírito. Porque ainda assim ele estava insatisfeito, porque aqueles irmãos não estavam vivendo a unidade. E é muito parecido com a igreja do Senhor, nos dias atuais. As cartas paulinas, né, irmãos, assim como o Apocalipse, são cartas destinadas às igrejas. E quando a gente lê essas cartas, quando a gente estuda essas cartas, parece que foi escrito ontem, né, essa carta aqui, endereçando a igreja brasileira, falando assim, ó, a igreja no Brasil, eu escrevo essa carta, graça e paz, né, mas não é, mas parece que é, irmãos, porque é muito parecido. Muitas vezes, né, nós andamos aí com os irmãos na fé, nós temos uma comunhão com os irmãos na fé, mas nem sempre nós estamos em unidade. A igreja evangélica brasileira, ela tem uma séria dificuldade em andar em unidade. E isso, irmãos, é muito prejudicial para o avanço da fé, porque nós já falamos, a fé viva é uma fé visível. Como que nossos irmãos que estão lá fora, que ainda não conhecem a Cristo, ao olhar para a igreja evangélica, e eu vou falar da igreja evangélica brasileira, mas a igreja evangélica pelo mundo, então esses irmãos lá fora que não conhecem a Cristo ainda, olha para a fé da igreja evangélica na terra, e às vezes de forma visível, eles não encontram unidade, fraternidade, não se encontra esse espírito de família na fé, irmãos. Sabia que nós, irmãos, Paulo vai dizer assim, façai o bem a todos, ou seja, faça o bem para todo mundo, em especial aos da família da fé. E muitas vezes, irmãos,
Nós temos irmãos, e eu não vou nem longe, nós temos irmão aqui dentro dessa igreja, aqui, ó, desse quadrado aqui, que nós temos o quê? Aqui 70 pessoas. Irmãos, essa quantidade de pessoas tão pequena, você deveria saber nome, sobrenome, filho, quem está grávido, quem não está grávido, filho que está nascendo, menino está nascendo, quem que está precisando de alguma coisa. Nós deveríamos saber de tudo isso, irmãos. Ainda que, nossa, pastor, mas é muito difícil, é muita gente, mas pelo menos de um pequeno grupo onde você anda mais próximo, você deveria, irmãos, ter essa noção de uma fé visível e um amor autêntico, é um amor prático. Muitas vezes a pessoa que senta do seu lado todos os domingos, porque a igreja é igual a escola, né, irmãos? Parece que cada um tem uma carteira aqui, né? É impressionante. Sabe como que eu sei quem não veio no culto, irmãos? Olhando para as cadeiras vazias, eu sei, o fulano tal que senta aqui, ó. Não veio. Olha lá, aquele lá que senta lá, o Caio, já vi que o Caio não está lá, aquele lá é o lugar dele lá. Está vendo, irmãos? Mas você sabe o que acontece? Muitas vezes você vai perceber que a pessoa que senta do seu lado todo domingo não está aqui. E aí, irmãos, na prática, você talvez nem vai mandar uma mensagem para ele no final do culto ou na segunda-feira, irmão, está tudo bem, senti sua falta lá no culto, está precisando de alguma coisa. Então, tipo, eu já sei que o Caio não veio porque o Daniel está passando mal, que é o filhinho deles, está doente. Mas, irmãos, vocês precisam entender que a fé visível e o amor autêntico e prático cabe a todos nós, a todo o corpo, a igreja do Senhor, a família da fé, é todos juntos. E aí eu quero trazer um exemplo prático, irmãos, de insatisfação, porque que Paulo também estava gerando essa indignação, e aí eu quero trazer para a prática, para nós entendermos. Quando você vai tirar um tempo de oração, irmãos, presta atenção aqui, e aí você vai responder para você, irmãos. Quando você vai tirar um tempo de oração, o que vem na sua mente em primeiro lugar? Responda só para você, não precisa me dizer, mas pensa aí agora. Quando você fala assim, nossa, hoje eu vou tirar um tempo de oração aqui ao Senhor, vou dobrar os meus joelhos, o que vem na sua cabeça, a primeira coisa quando você vai orar ao Senhor, irmãos? A maioria das vezes, irmãos, o que vem na nossa cabeça é o que nós precisamos e não quem Deus de fato é. Quando nós tiramos um tempo para orar, na maioria das vezes a gente já tem uma lista pronta daquilo que nós precisamos. Então agora eu vou dobrar os meus joelhos aqui para apresentar minha lista para Deus e falar assim, Deus, eu preciso disso, me dá saúde, me dá recurso, abençoa eu, abençoa fulano de tal, abençoa meus filhos, me livra do capiroto, faz isso, quebranta o coração do meu patrão para ele aumentar meu salário. Só que você esquece da soberania de Deus. É por isso que era bonito ver, né, os assembleanos orar. Soberano e poderoso Deus, Deus dos exércitos. Tá certo, irmãos? Como que você ora o Pai Nosso? Quem sabe orar o Pai Nosso aí? Amém, irmãos? Vocês são crentes, né, irmãos? Pai Nosso é oração universal, né? Não é só dos irmãos católicos, não, meu Pai Nosso é nosso também, é todo mundo. Da igreja do Senhor, né? Quando você vai orar o Pai Nosso, como que você ora, hein? Pai? Espera aí. Santificado seja o quê? Que mais? O reino de quem? Então esse é o modelo, irmãos. Ainda que, aí continua, venha a nós o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como no. E aí agora o que acontece? Agora você começa a pedir, dá pão para nós, Senhor. Manda emprego, manda dinheiro, manda recurso, manda saúde, manda o maná, não deixa faltar, manda saúde. Mas antes disso você já fez o quê? Pai nosso, todo-poderoso, o que está no céu, o que está dominando sobre todas as coisas, o eterno, o único, o alfa, o ômega, o leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é, aquele que irá vir. Entende, irmãos? Então você pode sim apresentar suas orações de petições, mas primeiro lembre-se que antes de você apresentar o que você precisa, primeiro diga quem Ele é, reconheça quem Ele é. Amém, irmãos? Então por isso que Paulo ainda tinha essa indignação com os irmãos, porque ainda faltava essa unidade, um só Deus, um só Espírito, um Deus de todos. E ele continua então com a sua Bíblia aberta aí no verso 17. Olha o que ele vai dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha as expressões que Paulo usa, está entendendo, irmãos? Aqui Paulo está fazendo o quê? Orando e intercedendo.
Paulo aqui, ele está numa oração, ele está escrevendo a oração dele de intercessão por aqueles irmãos. Então olha a oração de Paulo: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de quê? Sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. O pleno conhecimento dele, irmãos. Irmãos, o pleno conhecimento de Deus, isso vai demorar muitos milhares de anos, né, irmãos? Por isso nós precisamos de quê? Revelação e sabedoria. Diga mais uma vez: revelação, sabedoria. É por isso que todas as vezes que nós oramos antes de pregar o sermão, o que a gente fala? Espírito Santo nos dê um espírito de revelação, de sabedoria, para que a gente entenda, irmãos. Porque senão a gente ouve tudo que é falado aqui e não entende nada. Porque a gente ouve aqui, nossa, a fé viva é uma fé visível, o amor autêntico é um amor prático, aí parece que está falando grego. Fica difícil de compreender, irmãos. Por isso, revelação, para que a gente tenha o pleno conhecimento. Paulo está clamando aqui: Senhor, o Deus, o nosso Senhor em Jesus Cristo, o Pai da glória, para que Ele dê um espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento. Sabe para que ele está orando isso, irmão? Para que nós possamos compreender que nós fomos eleitos, que nós fomos adotados, que nós já fomos redimidos, que Ele nos revelou tudo que precisava ser revelado e que nós ainda recebemos, de quebra ainda, o Espírito Santo de Deus. Por isso ele está orando. Deus, ele está intercedendo, aqui é uma oração de intercessão. Deus faça com que eles entendam tudo isso que eles já receberam. Irmãos, quando nós entendemos tudo isso que nós já recebemos, fica até difícil a gente pedir mais alguma coisa para Deus. Entende, irmãos? Imagina você condenado no corredor da morte. Tem uns seriados aí na Netflix, uns documentários. Imagina você condenado ao corredor da morte. E aí você está chegando lá no corredor da morte, você já está entrando ali para a câmara de gás, ou sei lá qual vai ser, cadeira elétrica, qual é a sua condenação, porque essa era a nossa condenação. Só que a nossa condenação era uma cruz, você ia ser pendurado numa cruz, você ia ficar morto, exposto numa cruz, você ia ser morto, jogado no inferno. Só que aí, faltando poucos minutos, imagina isso na cena real, o juiz chega lá e fala assim: espera aí, você foi redimido, não tem mais acusação nenhuma contra você. Irmãos, imagina a alegria dessa pessoa. Imagina essa pessoa no corredor da morte, o que ele está pensando no corredor da morte, o que ele quer? Se pudesse falar assim, ó, escolha uma única coisa, o que essa pessoa vai escolher, irmãos? Por isso que Paulo está intercedendo por esses irmãos, que eles possam entender que eles foram redimidos, já não há mais condenação, já não há mais peso do pecado, já não há mais escravidão. Por isso Paulo está intercedendo por esses irmãos. Mas muitas vezes, irmãos, nós precisamos dessa oração que Paulo está fazendo, para que Deus nos dê espírito de revelação e sabedoria, para que nós possamos entender aquilo que já nos foi dado. E a gente para de viver essa vida de sofrência, irmãos. Não que nós não vamos ter aflições, irmãos. Nesse mundo nós vamos ter muitas aflições. É muitas batalhas, é muitas dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu. Então há 3 ênfases específicas aqui nessa intercessão de Paulo. A primeira é que Paulo está orando para que eles conheçam a esperança para o chamamento de Deus. Então Paulo está aqui intercedendo para que esses irmãos compreendam que há um chamamento de Deus na vida deles. Gênesis 3:9 vai dizer o quê? O homem foi chamado. Deus chamou quem? O homem. Deus chamou eu e você, irmãos. Então há um chamamento. Isso nos traz a esperança de entender que é irresistível esse chamamento de Deus, irmãos. Eu e você, nós estamos aqui não só porque a gente quer estar aqui. Por mais que pareça, irmãos, que você estava lá no fundo do poço, aí cada um tem uma história para contar aqui. É muito importante a história de vocês, irmãos, mas saiba de uma coisa, você só está aqui por conta do chamado de Deus na sua vida. Ainda que você estivesse lá no fundo do poço, igual José, não importa, irmãos, você só veio parar aqui porque Deus te chamou. E Ele continua te chamando, e se você fugir, não adianta mais.
Pode correr, irmão, pode brincar de pique-esconde com Deus, Ele te acha em qualquer lugar, Ele vai atrás de você. Crente não presta para desviar. Tem história do pastor, irmãos. O pastor já decepcionado, vida inteira pastoreando, certinho, correto. E aí um dia ele chuta o balde e fala assim, não aguento esse negócio mais não, vou dar uma desviada. Aí ele vai e fala assim, hoje é o dia que eu vou enfiar o pé na jaca. Ele vai lá no prostíbulo, na hora que ele está chegando lá no prostíbulo, a irmã que está lá se prostituindo já começa a chorar e fala assim, pastor, eu sabia que Deus ia enviar você aqui para vir me resgatar. Como é que faz, irmãos? O cara está vindo lá para desviar. Crente não presta, irmão, para desviar. Deus vai te buscar aonde for necessário te buscar, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segunda coisa, então, Paulo está orando para que eles conheçam as riquezas da glória de Deus. Para que eles conheçam, irmãos, a abundância da glória de Deus. É uma abundância que excede todo entendimento humano. Por isso que a gente tem dificuldade de entender, irmãos. É muito difícil de entender, porque a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Esses dias eu entrei num embate, essa semana eu entrei num embate com um cara nas redes sociais. Eu nunca faço isso, irmãos. Mas eu até falei para minha esposa, eu estou achando que eu vou começar a fazer isso mesmo. Falei, esse tal de rede social, irmão, dá uma ira santa na gente, que eu falei assim, rapaz, o cara estava lá numa esteira, vocês vão saber, alguns vão saber quem é, está lá na esteira, sem camisa, com um pacote de dinheiro na mão, com um monte de Rolex no braço, falou, se você chegou aos 40 anos e ainda não tem uma coleção de Rolex, não tem não sei quantos milhões na conta, você fracassou, eu vou te ensinar a viver a prosperidade de Deus. Ah, irmãos, na hora que ele falou isso, irmão, não aguentei. Aí eu falei, eu vou no pescoço mesmo dele, mano. E aí eu já fiz um comentário, ele já rebateu falando assim, para que tanto preconceito? Eu falei, preconceito, irmão, nós pactuamos da mesma fé, só que deixa a teologia para quem sabe teologia, irmão. Você está levedando a massa, você está estragando o evangelho. Vai pôr uma camisa, seu miserável. Pega esse dinheiro seu e vai dar para os pobres. Vai ofertar numa igreja séria, rapaz. Arranca questão de relógio do braço. Deus não morreu numa cruz para dar prosperidade para ninguém. Entendi? E aí foi um quebra-pau, irmãos. No final ele ficou quieto. Ele falou, vai ser difícil eu ganhar isso aí. Essa geração, irmãos, que está confundindo as bênçãos do Senhor com prosperidade. Prosperidade financeira é fruto do seu trabalho. Todo trabalhador é digno de receber o seu salário. Mas ai daquele que usar da fé para enriquecimento próprio. Ai daquele, irmãos, que usar de Jesus Cristo. Sabe quem fez isso? Judas. Judas fez isso. Judas vende Jesus. Judas entrega Jesus em troco de algumas moedas. E aí quando eles pegam Jesus, a ficha dele cai, irmãos. Então muita gente vai ter a ficha caída na hora que Jesus voltar, o céu se abrir, as trombetas bradarem. Só que aí, irmãos, vai ser tarde demais para alguns. E aí é onde vai haver choro e ranger de dentes. Porque eles até ouviram falar da verdade, mas não se agarraram a ela. Entende, irmãos? Então, muito cuidado com esse evangelho paliativo, esse evangelho, irmãos, que não é o evangelho completo, é fragmentado, pega uma parte do evangelho, tem sim uma parte do evangelho que nós vamos desfrutar, irmãos, e glória a Deus por isso. Deus fez belezas naturais para o povo dele desfrutar mesmo, irmãos. Mas não confunda, irmãos, você se agarrar ao Jesus para receber as bênçãos que você precisa, porque todas as bênçãos espirituais já nos foi dada. Nós fomos eleitos, adotados, redimidos, nós temos revelação e nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o maior de todos os penhores. Já está sobre nós. E o terceiro ponto, Paulo está orando, irmãos, para que eles entendam a suprema grandeza do seu poder. Ele, irmãos, é infinitamente mais poderoso de tudo aquilo que nós possamos pensar. No verso 19, é a incomparável grandeza do seu poder para conosco. A incomparável grandeza, irmãos. Então Paulo está orando para que esses irmãos entendam a grandeza do poder dele, a suprema grandeza do seu poder, que é infinitamente mais, é infinitamente maior do que nós possamos imaginar. Mas Paulo aqui, irmãos, ele é enfático, sabedoria e revelação espiritual. Nós precisamos, irmãos, de sabedoria, de revelação,
Paulo ora para que esses irmãos conheçam Deus de forma mais profunda. Não apenas informação sobre Deus. O que nós mais temos hoje é informação sobre Deus. Se você botar no Google, o Google vai te falar tudo sobre Deus. O chat GPT te fala tudo sobre Deus, irmãos. Mas Paulo está orando por intimidade com Deus. Porque informação não te dá intimidade. Informação só te dá conhecimento de quem é. Mas não dá intimidade. Então Paulo está orando aqui para que aqueles irmãos tenham profundidade e intimidade com Deus. E aí, irmãos, a minha pergunta para vocês é: quantas vezes nossas orações foram tão rasas, irmãos, que nós oramos só por nós mesmos? Quantas vezes você tem pedido para Deus sabedoria e revelação nas suas orações? Isso deveria estar no topo da nossa oração, irmãos. Deus me dê sabedoria, Deus me dê revelação, eu preciso entender as Escrituras, revela a mim. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, por que muitas vezes é tão difícil entender a Bíblia? Porque a Bíblia foi escrita por homens comuns, como eu e você, amém? Só que esses homens foram inspirados, eles tiveram espírito de sabedoria e revelação para o quê? Escrever. Então, na hora que você for ler, o que você precisa pedir para Deus? Me dê o mesmo espírito de sabedoria e revelação que foi dado a esses homens ao escreverem esse livro, para que eu também possa compreendê-lo. Porque senão, irmãos, é igual as parábolas de Jesus. Por que Jesus contava as parábolas e os fariseus, irmãos? Eu não estou falando de qualquer pessoa. Os fariseus eram conhecidos como os mestres da lei. Jesus contava as parábolas e os mestres da lei ficavam assim: como assim? Nicodemos, irmãos, falou: como pode um homem já grande, crescido, voltar na barriga da mãe e nascer de novo? O mestre dos mestres, sabe por quê? Faltava neles espírito de revelação e sabedoria, e homens humildes como pescadores conseguiu entender o que o mestre estava pregando. Porque eles estavam cheios de um espírito de sabedoria e de revelação. Então, ainda que você não tenha o 2º grau completo, não tenha um ensino superior, não tenha nada de diploma, se você orar, Deus me dê espírito de sabedoria e revelação, eu garanto para você que você vai entender o que as Escrituras estão dizendo. Amém, irmãos? Então, olha só, passar o próximo. Conhecimento, irmãos, sem revelação, é apenas uma informação. Agora, conhecimento com revelação gera o quê? Transformação. Porque só conhecer, irmãos, só vai te dar informação. Agora, conhecimento, com uma revelação correta, irmãos, isso vai gerar em você, irmãos, uma transformação de vida. E por isso que Paulo, então, orando aqui por revelação, e de uma maneira prática, nós precisamos entender que revelação, irmãos, olha só, o que nós entendemos de revelação? Revelação é revelar a ação e a capacidade de compreender o que Deus já fez em Jesus Cristo. Então, quando você ora por revelação, por sabedoria, você não é uma revelação futura, porque muitas vezes nós confundimos uma profecia ou uma revelação de algo que o Senhor quer revelar para o hoje, com essa revelação que Paulo está falando. A revelação que Paulo está falando não é uma revelação do que vai acontecer. Paulo não está falando de uma revelação futura. Nos dê espírito de revelação para saber o amanhã. Não, irmãos, não é isso que Paulo está falando. Não é esse misticismo aí que Paulo está falando, não, irmãos. Paulo está falando para que nós possamos entender que revelação é revelar a ação e a capacidade de compreender o que Deus já o quê? Fez. É entender e compreender aquilo que Deus já fez. Então, revelação, irmãos, não é uma informação nova, mas é a compreensão daquilo que já está feito. Amém, irmãos? Irmãos, eu sei que nós vivemos em uma era de muita ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, irmãos, e eu confesso para os irmãos, eu preciso me libertar disso.
Mas entenda algo, que ansiedade muitas vezes é falta de compreender, irmãos, aquilo que Jesus já fez, porque quando nós compreendemos aquilo que Jesus já fez, nós entendemos que nós não precisamos preocupar com o amanhã. Por isso que ele vai falar, Mateus vai falar assim, basta o dia, o mal de cada vez daquele dia, o próprio mal que o dia já carrega, deixa o dia de amanhã para amanhã. Então deixa essa ansiedade, irmãos, do amanhã, do daqui 2 anos, 3 anos, 10, 20, 30 anos, irmãos, para o amanhã. Confia no Senhor e viva essa plena revelação, porque cada vez mais, irmãos, a nossa geração, ela tem caminhado de forma ansiosa, ingrata e insatisfeita. Contentamento, amém? Precisamos voltar a ter contentamento. Então, continuando aqui, revelação é a ação de Deus revelada. Sabedoria, irmãos, ele está orando por revelação e sabedoria. Então, vamos entender qual é essa sabedoria. Sabedoria é a habilidade para operacionalizarmos na vida prática o que Deus já fez. Então, revelação é entender o que Deus já fez. E o que Deus já fez, irmãos? Ele nos elegeu, Ele nos adotou, Ele nos redimiu, Ele nos revelou e Ele nos deu a garantia. Então nós já fomos revelados, nós já tivemos a revelação de tudo isso. Agora o que é a sabedoria? É como eu coloco tudo isso em prática na minha vida cotidiana. Como que eu me comporto como uma pessoa que já entendeu que eu fui liberto da morte, que eu fui resgatado, que eu fui redimido, que eu fui eleito, que eu fui adotado, que eu fui perdoado, que eu tenho revelação, que me foi revelado e que eu ainda tenho o penhor da garantia do Espírito Santo de Deus. Então, sabedoria, irmãos, quando Paulo está pedindo, é para que esses irmãos consigam viver de forma a operacionalizar aquilo que já foi feito. Por isso nós precisamos, irmãos, de sabedoria, para que a gente possa, na prática, viver aquilo que já nos foi revelado. E louvor a Deus, irmãos. Todas as vezes que nós cantamos a partir da consciência daquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Deus já fez, irmãos, nós estamos louvando a Deus. Isso é muito sério, igreja, presta atenção nisso aqui. Porque muitas vezes nós cantamos louvores sem prestar muita atenção no que nós estamos cantando. Então, louvar a Deus é quando eu canto a partir da consciência de que Deus já fez todas as coisas em Jesus. Amém, irmãos? Então, cuidado com canções que não estão cantando isso. Amém, irmãos? Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, né? Cuidado com essas coisas, irmãos. É bom, o ritmo é bom, mas aí você põe um pagode lá na sua casa, toca um pandeiro, é bom do mesmo jeito. Mas não tem nada de teologia, irmãos. Então, louvor a Deus é cantar a partir da consciência daquilo que Deus já fez, irmãos. Amém? Glória a Deus, daquilo que o Senhor já fez. E aí nós precisamos entender um conceito, irmãos, para que a gente também não cante uma idolatria. Idolatria é basicamente adorar um Deus a fim de receber algo em troca, irmãos. Preste atenção, senão nós vamos praticar idolatria sem perceber. Então, todas as vezes que nós nos achegamos a Deus querendo receber algo em troca, isso se torna uma idolatria, não uma adoração. Mas aguenta aí, porque você deve estar pensando assim, pastor, então eu estou enrolado, não posso pedir nada para Deus. Pode. A partir do pressuposto que as suas orações de petição, elas são orações conscientes daquilo que o quê? Do que o Senhor já fez. Uma consciência daquilo que o Senhor já fez, já nos entregou. Por isso que Jesus chega e fala assim, vem cá que eu vou ensinar o modelo de orar para vocês. Não, irmãos, que vocês precisam orar o Pai Nosso todos os dias, mas eu falei isso domingo passado, ainda que você não está sabendo orar, irmãos. Tipo assim, eu não estou sabendo, não estou tendo muito repertório para orar. Ore o Pai Nosso todos os dias, porque o Pai Nosso é um modelo para você ir aprendendo a orar. Porque o que ele vai falar? Pai Nosso, que estais no céu. Aí você pode ir viajando aí, irmãos. O Todo-Poderoso, o Leão da tribo de Judá, o que era, o Alfa, o Ômega. Aí você continua, irmãos. Aí você vai. Aí daqui a pouco você vai falar assim, e o pão nosso de cada dia, Senhor. Não deixa faltar, Pai.
Não deixa faltar saúde na nossa casa, não deixa faltar o recurso, abra as portas, prospera sobre a minha vida, sobre a minha casa, livra-nos do mal. Amém, irmãos? Então você pode, irmão, sim, mas não faça as suas orações se tornarem uma idolatria, que você só pede e espera que você receba algo, porque basicamente, irmãos, essa relação de troca, ela se torna uma idolatria. Amém? Glória a Deus, nossas orações têm que ser centradas em Cristo. No verso 18, irmãos, com a sua Bíblia aberta aí, ele vai dizer o seguinte: oro ainda, para que os olhos do vosso coração sejam o quê? Iluminados. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual que é a esperança do nosso chamamento? O que Deus nos chamou? Deus está nos chamando, irmãos, para a vida eterna. Nossos olhos precisam estar em Deus, porque se os nossos olhos estão na terra, vai gerar o que para nós? Frustração. Olha o que vai dizer aqui, irmãos. Quando perdemos a esperança do céu, nos tornamos escravos das crises da terra. Quando os nossos olhos, irmãos, não estão fitados nas coisas do céu, nós acabamos nos tornando escravos dessas crises aqui da terra. E é por isso que muitas vezes a gente anda tão em crise, irmãos. O crente, irmãos, ele deveria ser o povo mais feliz da terra, sabia disso? Por mais sofrido que nós possamos ser, mas nós deveríamos ser o povo mais feliz da terra, sabe por quê? Porque nós somos o único povo que tem a consciência que nós fomos redimidos, nós fomos eleitos, nós fomos adotados, nós fomos perdoados, nós fomos revelados e nós temos uma garantia de tudo isso. Então, irmãos, está difícil? Louve. Está chorando? Louve. Amém, irmãos? Porque nós somos o povo, irmãos, o povo de Deus, as ovelhas do aprisco do Senhor. João vai falar, irmãos, que nenhuma ovelha, nenhuma sequer, nenhuma ovelha do aprisco de Deus vai ficar do lado de fora. Como não ficar feliz com isso, irmãos? Como que nós não vamos ficar felizes com essa notícia? Mas por isso que Paulo está falando assim, dê revelação para eles primeiro, porque ainda que eles saibam, eles não acreditam. Revelação que Paulo está falando aqui é para eles acreditar naquilo que já foi falado. E sabedoria, para eles viverem uma vida prática daquele que acreditou. Porque não adianta você acreditar e não praticar. Não tem como, irmãos. É incoerente a sua mensagem. E aí foi onde eu entrei no embate com o irmão lá da rede social, por causa disso, porque a incoerência da mensagem dele com a prática dele, incoerente, muitas vezes nós somos incoerentes com a nossa mensagem, nós somos incoerentes na nossa vida com o evangelho, e por isso que Paulo está aqui, dê revelação para esses irmãos. Valorize, irmãos, a igreja. Ame a comunhão dos santos. Você é parte, irmãos, dessa família espiritual. Deus, irmãos, considera isso a herança gloriosa. Você faz parte da herança gloriosa. A igreja, irmãos, pode ser imperfeita aos olhos, aos nossos olhos, mas é preciosa aos olhos de Deus. Ainda que ela pareça aos nossos olhos muito imperfeita, irmãos. E a gente olha e vê tanta imperfeição, irmãos, principalmente quando a gente olha para as pessoas dentro da igreja. E a gente se torna especialista, sabe o que dentro da igreja, irmãos? A achar as imperfeições, mas aos olhos de Deus, ela é preciosa. Amém, irmãos? No verso 19, olha o que Paulo vai dizer. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Aqui, irmãos, falta até palavras para Paulo expressar a grandeza do poder de Deus, o poder da ressurreição. O que Paulo está querendo dizer é que o poder da ressurreição, o mesmo poder que atuou ali, que fez Cristo ressurgir, esse mesmo poder, irmãos, ele está disponível para nós. E que nós possamos viver nesse mesmo poder. É isso que Paulo está querendo tentar nos dizer. Essa mesma ousadia, esse mesmo poder que houve ali em Cristo, a ponto dele ressurgir, ressuscitar.
ele está disponível para nós. Esse mesmo poder. Mas isso, irmãos, vai acontecer quando a igreja do Senhor, ela desenvolver maturidade, profundidade, sair desse estágio de rasidão, um lugar raso. Nós estávamos falando sobre isso lá hoje. Hoje nós passamos a tarde inteira falando sobre uns assuntos ali que eu falei assim, a metade da igreja do Senhor é capaz de se entrar nesses assuntos aqui, bate os parafusos, irmãos. Sabe aqueles assuntos assim, quando você começa a se perguntar assim, como assim eternidade? Não vai ter um dia que vai desligar a tomada? Vai arrancar o fio e vai desligar tudo? Não, irmãos. Sabe por que você nunca vai compreender a eternidade? Porque você ainda não é um ser eterno. Você é carne e osso. Carne acaba, vai perder, vai passar. Nós estamos no cronologia. Mas o Senhor está na eternidade. Ele é infinito. Ele é o começo, Ele é o fim. Nós só vamos compreender isso, irmãos, quando nós estivermos na glória com o Senhor. Mas quanto mais eu desenvolvo intimidade, quanto mais eu me aprofundo no Senhor, quanto mais eu tenho revelação e sabedoria, mais eu vivo isso na terra. Por isso que na oração do Pai Nosso nós estamos orando, seja feito aqui na terra, como é aonde? Então você não precisa esperar morrer para desfrutar do céu, irmãos. Senão você está orando de forma incoerente. Véio. Amém, igreja? Seja feita no céu, como é aí na terra, sua vontade se cumpra aqui, irmãos. Então nós precisamos orar por isso. Mas para nós experimentarmos o poder que opera em Deus, em nós, irmãos. No verso 19 ele diz, a suprema grandeza do seu poder para com os que creem. Esse poder, irmãos, ele é suficiente para transformar a nossa mente, para nos sustentar e nos capacitar. Ainda que você fale assim, mas... pastor, eu não entendo nada, eu não consigo compreender, mas esse mesmo poder, ele é suficiente para transformar a sua mente. Lembra o que Paulo vai falar em Romanos 12, 2? Renovar a sua mente. Ele é suficiente para te sustentar e ele é suficiente para te capacitar. É ele que vai te capacitar. É Ele que vai trazendo capacitação. Obviamente que Ele vai gerando em você um desejo de se capacitar, um desejo de se aprofundar, um desejo de ir a águas mais profundas, irmãos. E não ficar só nessas águas que dão aqui, ó, no tornozelo, que dão no joelho, mas águas que vai fazer você mergulhar no Senhor. Então viva como alguém que é cheio do poder de Deus. E não como alguém, irmãos, que é derrotado. Porque infelizmente, irmãos, muitas vezes a gente olha para cá dos crentes e a gente vê muito mais derrota do que vitória. Muitas vezes, se a gente fosse depender da motivação dos crentes para a gente se motivar, a gente estava enrolado, irmãos. É mais derrota do que tudo. Porque o povo que é bom para falar de derrota. Entende, irmãos? Nossa, mas é uma perseguição. Depois que eu virei crente, virou uma perseguição, uma luta, ô vida difícil. Rapaz, tal de ser crente é uma luta, é uma batalha, é uma perseguição, Satanás atrás de mim, e tudo é errado na minha vida. Entende, irmãos? É ou não é assim, irmãos? Estou falando mentira? Metade dos crentes você vai conversar, a resposta dele é assim, rapaz, é difícil demais ser crente, é uma perseguição, é dificuldade, é um trem difícil, o Satanás parece que se levanta, minha casa todo mundo ficou doente, é lógico, irmão, está Goiânia inteira doente, não é só sua casa não. O vírus está na cidade, está por todo lado, só que tudo parece que a gente pega e traz para um fardo, mas é tão difícil carregar essa cruz, cruz pesada. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nós somos revestidos pela pele do Cordeiro, ainda que eu carregue uma cruz, essa cruz é leve e ela é suave, pois Jesus vai dizer assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Conheceis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis paz para vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Qual Bíblia que vocês estão lendo, irmãos? Qual é a Bíblia que os crentes lêem? Sabe por quê? A gente caminha numa vida assim, uma opressão, uma vida difícil. Nós deveríamos ser o povo mais motivado. Nós que deveríamos estar nas redes sociais, igual esse povo. Toma banho frio, acorda às 5 horas da manhã. Nós que deveríamos ser esse povo, irmãos.
Nós que deveríamos estar postando lá, irmãos, eu acordo cedo, sabe por quê? Para contemplar aqui o meu Senhor, o nascer do sol, isso aqui é maravilhoso. Agora 6 horas da tarde é a viração do dia, eu estou aqui com o meu Senhor, motivado, animado, porque um novo dia vai começar. Você entende, irmãos? Nós estamos perdendo espaço, porque nós não nos posicionamos como aqueles que creem, como aqueles que têm revelação, como aqueles que têm sabedoria para colocar em prática tudo que nos foi revelado. Por isso Paulo está aqui orando, clamando por esses irmãos, dê um batismo de sabedoria e revelação para que eles coloquem em prática. Por quê? Nós não precisamos de mais poder, nós precisamos de mais revelação do poder que já temos. Nós já temos, irmãos. Esse poder já está sobre nós. O que nos falta é o quê? Revelação. Para nós crermos naquilo que já nos foi dado. E para a gente caminhar para o fim, verso 20 vai dizer o seguinte: e esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E qual é o papel da igreja, irmãos? Diga assim: ser seu corpo. Se Cristo é o cabeça, eu e você, nós somos o quê? O corpo, irmãos. Cristo é tudo de Deus para nós, e nós somos tudo de Deus para o mundo. Nosso papel então, irmãos, é expressar na terra tudo que Deus é para nós, para que o mundo lá fora veja tudo que Deus é para a sua igreja. Esse é o meu e o seu papel, irmãos. Nós carregamos poder e autoridade, mas nós não acreditamos nisso. Dínamos, irmãos, poder está sobre nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo entre os mortos, que o fez descer no inferno e o fez subir aos céus e o fez sentar à direita de Deus Pai, está sobre mim e sobre você. Mas nos falta viver como quem crê, irmãos. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e essa igreja, irmãos, ela se move com Cristo sendo o cabeça e nós sendo o corpo. A igreja do Senhor, irmãos, não está à deriva. A igreja do Senhor não está perdida. Quantas vezes a gente olha, irmãos, e às vezes a gente olha umas presepadas de algumas igrejas, e a gente fala assim: a igreja de Deus está perdida, a igreja se perdeu. Não, irmãos, a igreja não está à deriva. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja está na direção certa, ela está seguindo o propósito correto, porque Cristo é o seu cabeça. Irmãos, quando nós temos essa compreensão, e nós deixamos Ele dirigir as nossas decisões, o nosso futuro, irmãos, o nosso futuro está nas mãos dEle. E Paulo aqui então nos dá um exemplo poderoso de uma oração poderosa, e ele nos convida, através dessa revelação que o Espírito Santo já nos deu, a iluminar os nossos olhos, para que nós possamos ter um entendimento profundo de tudo isso que já nos foi dado, irmãos. Então olha só, irmãos, ore por cura, ore, peça para Deus cura, ore por provisão. Deus manda o pão de cada dia, manda o maná, cura minha casa, cura minha família, mas acima de tudo, ore para conhecer mais de Deus, ver com os olhos do coração e viver à altura da esperança, herança e poder que já são seus em Cristo Jesus. Então nós podemos sim, irmãos, ore. Nós podemos orar ao Senhor, nós podemos pedir tudo para Ele, irmãos. Mas não perca os seus olhos no Senhor, não perca os seus olhos de Cristo, daquilo que Ele já fez. E eu quero fazer uma pergunta para você, irmãos, e com bastante sinceridade, eu quero que você seja sincero com você. Você tem vivido uma vida rasa com Deus, irmãos? Seus olhos espirituais estão abertos, irmãos,
para o que Jesus tem feito na igreja dele. Então eu quero convidar você hoje para orar assim como Paulo orou, irmãos. O meu convite para você nessa noite é para que você ore como Paulo orou. Uma oração de ousadia. Paulo está aqui clamando ao Senhor. Olha o verso 17, Paulo está aqui: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que Ele nos dê, irmãos, um espírito de revelação, um espírito de sabedoria, poder, o mesmo poder que atuou em Cristo, o mesmo poder que atua em nós, para que nós não venhamos perder essa ousadia que nos foi dada. Eu quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos orar agora e cantar algumas canções. Mas o meu convite, sincero, irmãos, é que você ore com ousadia e intrepidez ao Senhor. E que você nessa noite, irmãos, você peça a Deus para que Ele abra os olhos do seu coração. Eu quero pedir para que você peça ao Senhor: abra os olhos do meu entendimento. E se você, irmãos, que está aqui nessa noite, presta atenção agora, não importa agora se há barulho, se há distração, não importa, irmãos, é você e Deus. Amém? Nós somos família espiritual. E como toda boa família, nós somos uns pelos outros, suportamos uns aos outros. E agora o meu convite para você, se você está aqui nessa noite, você ainda não se rendeu ao chamamento de Cristo na sua vida. Porque estar na igreja não quer dizer que você se rendeu a Ele. Estar na igreja quer dizer que você entendeu que você foi chamado por Ele. Mas muitas vezes você vai estar na igreja e você vai ser teimoso com Ele. Porque tem uns filhos meio rebeldes, né, irmãos? Ele caminha na igreja, mas ele não se rende ao Senhor. Ele não se rende ao chamado do Senhor. Ele é o Senhor acima de tudo, irmãos. Ele quer te incluir na herança eterna dele. Ele é Senhor sobre todas as coisas, e o convite dele é: eu quero te adotar, e como filho da adoção, você se torna co-herdeiro com Cristo Jesus, e você tem direito a todas as coisas, as bênçãos espirituais, da eleição, da adoção, da redenção, da revelação e do Espírito Santo de Deus. Então eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Se você nessa noite se sente como uma pessoa que parece que ainda não se entregou ainda ao Senhor,